Olá pessoal e bem-vindos mais uma vez ao canal. No vídeo de hoje nós vamos comentar um pouco a respeito da Guerra dos Mascates, uma das mais importantes revoltas do período colonial brasileiro aqui no Nordeste. É uma revolta de caráter nativista. Lembremos que durante o período colonial houve muitas revoltas, mas os historiadores costumam dividir essas revoltas em dois principais tipos: aquelas de cunho nativista e aquelas de cunho emancipacionista. As revoltas de cunho nativista são revoltas que não pleiteavam necessariamente a autonomia do lugar em que ocorre em relação a Portugal. Eram revoltas que tinham a ver com questões muito locais, nas capitanias, nas regiões em que ocorreram, e não eram revoltas que queriam independência em relação a Portugal, mas resolver problemas locais. Já as revoltas emancipacionistas, como o próprio nome sugere, queriam fazer a independência do território em relação a Portugal. Nós temos aqui como revoltas nativistas a revolta dos irmãos Beckman, a Guerra dos Mascates, a Guerra dos Emboabas. Como revolta emancipacionista, nós temos, por exemplo, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, enfim, por aí vai. Mas a Guerra dos Mascates, que nós vamos estudar hoje, que aconteceu em Pernambuco, foi uma revolta nativista, ou seja, ela não pleiteava a independência do território em que aconteceu em relação a Portugal, mas visava a resolver questões locais, as quais nós vamos entender no vídeo de hoje. Bem, onde é que essa revolta, chamada de Guerra dos Mascates, ocorre? Ela ocorre na capitania de Pernambuco, em 1710 até 1711. Né? Lembremos um pouco da história da capitania de Pernambuco. Quando o sistema de capitanias hereditárias foi criado, apenas duas capitanias se desenvolveram bastante. São Vicente, que posteriormente virou São Paulo, e Pernambuco. A capitania de Pernambuco cresceu muito, se desenvolveu bastante, do ponto de vista, por exemplo, da construção de grandes engenhos de cana-de-açúcar, se transformou no principal polo produtor de cana-de-açúcar do Brasil colonial. Enfim, era, no período colonial, uma capitania muito rica. Né? Os senhores de engenho eles tinham muito poder em Pernambuco durante o período colonial. Né? Só que aí veio a dominação holandesa no século XVII. Pernambuco caiu sob domínio holandês durante muito tempo. Muitos engenhos foram destruídos nos conflitos que houve entre os portugueses, luso-brasileiros, né, e os holandeses. Alguns foram reerguidos depois, só que em 1654 os holandeses foram expulsos definitivamente do Brasil e foram produzir açúcar na região das Antilhas, né, pequenas ilhas no Caribe, um açúcar muito mais competitivo, porque ele apresentava um preço mais baixo do que o produzido aqui no Brasil, inclusive pela distância entre o Caribe e a Europa ser menor, então a economia de custos, né, inclusive de viagem. E aí o açúcar brasileiro começa a entrar em declínio, e com esse declínio, o poder que os senhores de engenho tinham também começa a entrar em declínio, né? E a cidade de Olinda, em Pernambuco, né, representava muito bem essa questão dos senhores de engenho, o poder dos senhores de engenho, que agora, no início do século XVIII, estão em crise. Né? O seu poder está em crise, o açúcar já não gera tanto lucro como antes. Né? Por que é importante dizer isso? Porque em Pernambuco nós tínhamos dois grupos sociais em conflito, um em ascensão e outro em decadência. Nós tínhamos os senhores de engenho da capital da capitania de Pernambuco, Olinda, em declínio do seu poder devido à crise do açúcar, e nós tínhamos os comerciantes de Recife em plena ascensão. Né? Então, nós temos Olinda perdendo poder junto com seus senhores de engenho, e Recife ganhando muita influência política com seus grandes comerciantes que se multiplicavam pela cidade,
muitos e muitos deles de origem portuguesa. Lembremos que o que fez, por exemplo, com que Recife se desenvolvesse muito no período colonial foi a estadia dos holandeses durante o século XVII, né? Os holandeses que escolheram Recife para ser a capital da Nova Holanda, né? A cidade Maurícia, em homenagem a Maurício de Nassau, como nós sabemos. Né? Posteriormente, nós podemos estudar a respeito do Brasil holandês. Mas Recife se desenvolveu muito, o porto cresceu, as vias urbanas foram modificadas, foram instituídos em Recife pontes, institutos, enfim, Recife se desenvolveu muito e a Olinda ficou para trás. Chegou um momento que os comerciantes de Recife, muitos de origem portuguesa, começaram a dizer: nós merecemos uma autonomia em relação a Olinda. Olinda, que era a capital de Pernambuco, controlava Recife. Recife não era autônomo, era um distrito de Olinda. Os recifenses começaram a dizer: nós precisamos de autonomia política, nós precisamos que Recife adquira o status de vila e, adquirindo o status de vila, passe a ter a sua própria Câmara Municipal e nós, recifenses, comecemos a controlar a nossa agora vila e não sermos controlados por esses senhores de engenho em decadência de Olinda. Né? Como a maioria desses comerciantes era de origem portuguesa, no ano de 1709, especificamente no dia 19 de março de 1709, o rei português, que inclusive está, né, uma ilustração dele na capa deste vídeo, João V, decretou uma carta régia dizendo que Recife agora seria elevada à categoria de vila e poderia ter a sua própria Câmara Municipal. Né? O tempo foi se passando e no ano seguinte, o ano de 1710, as coisas começaram a ser colocadas de fato em prática. Né? Ou seja, Recife começou a ter, na prática, a sua própria autonomia, a Câmara Municipal foi sendo criada, e aí os senhores de engenho de Olinda não gostaram nada disso. Por quê? Eles viram que estava perdendo prestígio em relação a Recife, eles não queriam perder esse prestígio, grande parte dos impostos, né, dos recifenses ia para eles controlarem na Câmara Municipal de Olinda, já que Recife era submetido a Olinda, eles também deviam muito dinheiro, né, os comerciantes ricos de Recife, devido a essa crise pela qual passavam os seus engenhos, né, então eles pegavam muito empréstimos com os comerciantes de Recife, e aí eles temiam que se Recife ficasse independente, eles, tendo mais autonomia, podiam cobrar, né, exigir junto às autoridades competentes que esses senhores de engenho de Olinda pagassem, né, as suas dívidas. Né? Então, quando o Recife ganhou a sua autonomia e foi colocada em prática em 1710, né, lembrando que a Carta Régia que lhe dá autonomia é de 1709, os senhores de engenho reagem, né, de Olinda reagem, fazem uma revolta, invadem com suas tropas a cidade de Recife, inclusive derrubam o Pelourinho, né, que era o Pelourinho era uma escultura que era feita na cidade, né, em forma como se fosse uma haste grande, depois procurem aí no Google para vocês verem, que representava durante o período colonial a autonomia daquele lugar, né, ou seja, assim, a categoria de vila ou de cidade daquele lugar. Então, Recife, quando recebeu sua autonomia, fez o seu Pelourinho, que era o símbolo, né, daquela nova vila que havia surgido. O pessoal de Olinda, quando invadiu Recife, uma das primeiras coisas que faz é derrubar esse Pelourinho, e aí existe uma guerra, né, uma guerra mesmo entre, de um lado, os senhores de engenho e suas tropas, né, de Olinda, e os comerciantes ricos de origem portuguesa de Recife. Tudo contribuía para que quem ganhasse a guerra fossem os senhores fossem os comerciantes de Recife. Por quê? Não apenas o governador de Pernambuco estava do lado dos recifenses, como também o rei de Portugal, que inclusive chegou a mandar tropas portuguesas para auxiliarem no conflito. Né? Lembremos, inclusive, que o rei de Portugal tinha
muito muita vontade de que Recife ganhasse mais destaque, inclusive porque esses comerciantes que dominavam Recife eram de origem portuguesa. Já muitos senhores de engenho de Olinda eram pessoas que já haviam nascido na colônia, não tinham tantos vínculos diretos mais com Portugal, né? Mas, e aí, existe esse conflito, é, devido a esse envio de tropas e essa resistência de Recife para ganhar a sua autonomia, ela consegue isso no ano de 1711 e se torna vila de maneira definitiva, enfim, depois é levada a capital, a cidade, enfim. Mas lembremos, não vira capital mesmo de Pernambuco, não. Recife foi capital de Pernambuco durante uma parte do período holandês, né, a cidade de Maurícia, governada por Maurício de Nassau, tudo mais, mas depois volta a ser capital oficial de Pernambuco, Olinda, né? Recife só passa mesmo a ser capital de Pernambuco durante o primeiro reinado, no ano de 1827, né, por instituição de Dom Pedro I. Né? Mas, resumo, o que foi a Guerra dos Mascates? Um conflito envolvendo, de um lado, senhores de engenho que estavam perdendo poder em Olinda e comerciantes de Recife que haviam adquirido muito poder e queriam agora que seu distrito se transformasse em uma vila autônoma para terem sua própria Câmara Municipal e controlarem, criarem leis locais, enfim, que lhe dessem autonomia, inclusive para cobrar as dívidas que os senhores de engenho de Olinda tinham para com esses comerciantes de Recife. Né? No final, Recife ganhou, conseguiu ser elevado à categoria de vila. Por que, que essa guerra se chama Guerra dos Mascates? Porque os senhores de engenho de Olinda chamavam pejorativamente os comerciantes de Recife de mascates. Mascates é um termo pejorativo para comerciante. Aqui nessa imagem que eu coloquei para vocês podem ver um quadro chamado Mascate e seu Escravo, né? Do ano de 1822. Aqui está o comerciante rico, né? Vocês podem ver mais ou menos no centro da imagem, com os seus escravizados levando suas mercadorias para serem comercializadas. Né? Espero que vocês tenham entendido o que foi a Guerra dos Mascates, uma revolta nativista, né, do período colonial aqui em Pernambuco. Se gostaram do vídeo, curtam, comentem e até a próxima.